Fala galera do primeiro ano integral. E aí, vamos continuar estudando? Eu começo hoje com vocês com a acentuação gráfica, de fato, a partir já das regras gramaticais, tá bom? Mas tudo isso está dentro de fonologia. Eu espero que vocês estejam acompanhando, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades que eu estou pedindo e inclusive aparecendo na quarta-feira para conversarmos, para tirarmos as dúvidas sobre tudo que a gente tem estudado, tá bom? Hoje eu começo então a falar de acentuação gráfica a partir de um texto, a partir de uma música, que a música é Construção, de Chico Buarque. Vamos à música e uma surpresinha aí. Vamos lá. Então vamos lá, sei tocar aqui um pouquinho. Cantar, sou uma negação. Vou tentar aqui, né, cantar e ver se vocês conseguem compreender a música aí. Vamos lá. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Vamos ver aí. Vamos para a interpretação. Então, como vocês viram, quem quiser colocar na internet pode ver Chico cantando, que é muito melhor, tá certo? E como vocês viram aí, Construção, de Chico Buarque, é uma música que tem uma melodia bem diferente, parece que conta uma história. E antes de irmos para a parte gramatical, eu queria interpretar esse texto com vocês. Eu sempre chamo a atenção da importância de ler o texto pela segunda, pela terceira vez, para interpretarmos o texto. O texto trabalha com uma história de alguém, né, que amou daquela vez como se fosse a última, ou seja, beijou sua mulher, esteve com sua mulher como se fosse a última vez, e beijou cada filho seu como se fosse o único, né? Parecendo até que ele tinha outros filhos, é o que dá a entender. E ele sai de casa e atravessou a rua com seu passo tímido. Ele sai, então, timidamente para fazer alguma coisa. E o que ele vai fazer? Ele sobe a construção, como se fosse uma máquina, né? Fazendo as coisas assim mecanicamente. E começou a trabalhar. Parece que ele é um pedreiro, né? Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Trabalha na construção civil. Tijolo com tijolo num desenho mágico foi construindo. Porém, parece que havia uma tristeza no olhar desse rapaz. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Já vai mostrando aqui que há algum problema com esse pedreiro. Sentou para descansar como se fosse sábado, dia do descanso, né, para os cristãos, para alguns dos cristãos. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. Ele está ali no momento de trabalho dele. Só que aconteceu algo. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. Tropeçou e caiu. E flutuou caindo, né? E chegou lá, estava no chão, agonizando no meio do passeio público. E talvez a crítica social feita aí por Chico Buarque é que ele agonizou no meio do passeio público e morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Parece que Chico quer nos chamar a atenção, ou então eu poderia até dizer que o próprio eu lírico aqui nos chama a atenção de como um trabalhador ele é desvalorizado, né? A vida dele enquanto ser humano. Talvez o trabalho dele, a produção do trabalho dele, o produto das mãos desse trabalhador seja valorizado, mas a vida dele não. De modo que, com um acidente de trabalho, ele cai no meio do passeio público e não há comoção social. A única coisa que existe é que ele está atrapalhando o trânsito, né? Isso me faz lembrar de uma notícia. Eu lembro o que aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro. Construíram uma ciclovia, tipo um viaduto meio aéreo assim, e veio uma onda e derrubou essa ciclovia. E 2 pessoas foram mortas. E uma matéria jornalística estava mostrando que os 2 corpos ficaram lá no chão durante toda a manhã e mesmo assim as pessoas estavam jogando bola. Tinha um grupo de homens jogando bola assim do lado do corpo. E como se não fosse nada demais qualquer outra coisa que tivesse caído. Talvez a música de Chico Buarque, dentre as várias possibilidades interpretativas, ela esteja falando sobre a desvalorização da vida humana. Você talvez tenha outra interpretação, mas foi essa que eu tive aqui. Eu queria convidar vocês a perceberem algo gramatical nessa música. Veja só, reparem as últimas palavras de cada verso. Eu esqueci de dizer que essa música continua, viu, gente? Eu só cantei aí um trecho da música, mas ela continua. Vejam cada última palavra dos versos aí. Amou daquela vez como se fosse a última, depois tem última de novo, depois tem único, tímido, máquina, sólidas, mágico, lágrima, sábado, príncipe e tantas outras. Veja que todas essas palavras, elas possuem algo em comum. Todas elas são acentuadas. Aí você poderia dizer, Rodrigo, normal. Mas eu ainda te digo mais. Todas elas são acentuadas na mesma sílaba. Perdão. Todas são acentuadas na antepenúltima sílaba. Ou seja, todas são proparoxítonas. Você nem lembra o que é sílaba, nem sílaba tônica, nem proparoxítona. Eu vou relembrar com vocês agora. E vamos aí começando com as regras de acentuação gráfica. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre sílaba tônica. Ali também tem sílaba átona, mas vamos focar em sílaba tônica. O que a gente pensa como sílaba tônica? Todas as palavras na nossa língua possuem uma sílaba mais forte. Nós aprendemos na última aula o que é sílaba, né? A nossa fragmentação da palavra ao pronunciarmos, que toda sílaba tem que ter uma vogal. E a gente agora está aprendendo que toda palavra tem uma sílaba mais forte. Todas as palavras. Rodrigo, se só tiver uma sílaba, ela pode ser um monossílabo tônico ou um monossílabo átono. Eu queria chamar a atenção de vocês em relação às palavras do nosso cotidiano. Então eu olho aqui, eu vejo a palavra livro, eu vejo a palavra parede, eu vejo a palavra computador. Eu preciso entender que em todas essas palavras tem uma sílaba mais forte. Se fizéssemos um áudio aqui da minha voz mais lentamente, quando eu digo a palavra livro, vocês iam perceber que eu coloco um pouco mais de acentuação ao pronunciar a sílaba li. E quando eu vou falar a sílaba vro, eu caio um pouco o tom da minha voz. Significa dizer que é sempre uma sílaba mais forte. Rodrigo, eu tenho dificuldade de fazer isso. Como é que eu descubro a sílaba mais forte de uma palavra? Aí todo professor tem uma dica e eu também tenho uma dica para você. Não significa dizer que é a única possibilidade, mas eu tenho uma dica que funcionou comigo e eu dou para você também entender qual é a sílaba tônica em uma palavra. Veja só. Toda vez que eu vou falar de sílaba tônica, algo me faz lembrar a música do Bahia, né? Na verdade, a música cantada pela torcida do Bahia. Quem é Vitória aí vai desculpando. Mas é só o ritmo. Veja, eu ouço frequentemente a torcida do Bahia gritar assim, né? Bahia. Na verdade, o nome é Bahia, mas eles falam Bahia, pronunciam dessa forma. Mas esse ritmo, né? Bahia. E quando eu ouço a torcida cantar isso,
eu percebo que este ritmo ele me ajuda a cantar qualquer outra palavra e encontrar a sílaba tônica. Quando eu canto a palavra Bahia, eu vejo que a sílaba tônica da palavra é o HI, Bahia. Quando eu canto a palavra Rodrigo, nesse mesmo ritmo, fica assim, Rodrigo. Perceba que eu demorei mais no dri. Vou cantar outra palavra, livro. Demorei mais no li, você viu? Café. Agora eu demorei mais no fé, eu demorei mais na última sílaba. Tudo não pode errar o ritmo. Então você tem uma palavrinha como aqui, né? Garrafa, garra. Você vê onde você demora. Não importa se foi afinado ou desafinado. O importante é cantar no ritmo. A palavra pode ser também assim: lâmpada, lâmpada, médico. Então veja que agora a sílaba mais forte foi a antepenúltima. Árvore. Eu demorei mais no ar. A outra possibilidade também de se pensar isso, se a música não te ajudou tanto. Tem sempre uma ideia de que em Salvador, quando você quer chamar alguém em Salvador, na Bahia, o nome da pessoa, sei lá, é Michele, e você faz assim, ô Michele. Então veja, ô Miché, ô Mari, ô João, ô Marcé. Você demora mais naquela palavra, naquela sílaba, perdão. Então ali você consegue identificar a sílaba tônica. Eu sei que todo mundo tem um método, né? Tem professora que ensina batendo a palma, mas o importante é você não errar a sílaba tônica. Por exemplo, na palavra tonicidade, se eu fosse cantar, seria tonicidade, tonicidade, da seria a sílaba tônica, tá certo? Como o Dinha aqui está cantando Xavier, o Ciclope, e a torcida ali cantando Bahia. Então não pode errar a sílaba tônica. Inclusive, sempre tem um professor que costuma dar aula marcando as sílabas tônicas, né? Ele fala assim, tipo, a biologia é estudada sobre 5 perspectivas. Então, ele está já ajudando ali, dando a sílaba tônica para a gente o tempo inteiro. Tá bom? Agora, Rodrigo, eu já sei encontrar a sílaba tônica. Pronto, só é colocar acento ali? Claro que não. A gente precisa agora primeiro entender como as palavras se organizam a partir do número de sílabas. Na verdade, a partir da posição da sílaba tônica. Se a posição é a última, se a posição é a penúltima ou a antepenúltima. Então, vou retomar. A gente precisa compreender a organização das palavras quanto à tonicidade. Se a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a última, nós chamamos essa palavra de oxítona. Quando é a penúltima, nós chamamos de paroxítona. Quando é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Não se trabalha com primeira a sílaba tônica nem segunda. Com esse assunto, a gente só trabalha com última, penúltima e antepenúltima. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá bom? Não há palavra na língua portuguesa que a sílaba tônica é a quarta última palavra aportuguesada. Não tem. Só se vier de outro idioma, tá bom? Então vamos continuar com as nossas regrinhas agora. Agora, pensando de fato nas regras. Eu já sei que é oxítona. Então, toda oxítona tem acento? Toda paroxítona? Então, a gente vai aprender isso aí agora. Mas antes ainda da regra, eu tenho uma coisinha que eu já ia esquecendo de falar para vocês. Primeiro, para falar sobre os acentos. É importante lembrar que acento tônico, para marcar sílaba tônica, tradicionalmente só temos dois, que é o acento agudo, esse primeiro que você está vendo aí, e o acento circunflexo. Então, agudo e circunflexo. Rodrigo e o tio, que se escreve com L, porque com O é o irmão do seu pai. É tio, irmão do seu pai. Tio com L, que é o acento, ele é um acento nasal. É um aviso para, ao invés de você fazer A, você fazer A. Essa é a ideia, usar o som pelo nariz. Então, observe, o tio, de vez em quando, ele cai na sílaba tônica.
Aí é uma coincidência, né? Para não ter dois acentos em cima do A, por exemplo, aí deixa-se ali o tio. Mas tradicionalmente, o acento tônico é apenas o agudo e o circunflexo. E por último tem o acento grave, né? Acho que o vídeo vai ficar em cima dele aqui, ou talvez eu mude, quando vocês virem aqui eu já mudei. Mas o acento grave, que é o acento agudo, agora inverso, né? Numa posição inversa, ele se chama grave e ele é utilizado para um fenômeno que nós chamamos de crase, quando há uma fusão de uma preposição mais um artigo, né? Quando uma fusão de... É sempre preposição e artigo, ainda que esse artigo esteja dentro de um pronome, mas ali é sempre uma preposição e um artigo, tá certo? Então vamos lá agora de fato para as regras. Então, algumas palavras na nossa língua são proparoxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. Note que você precisa saber separar as sílabas e depois fazer uma contagem inversa, da última à penúltima e antepenúltima. Nada pode dar errado. Se alguma coisa der errado, você não saberá se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Olha que coisa fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se eu digo médico, lâmpada, relâmpago, atlântico, trôpego, Júpiter, lúcido, ótimo, víssemos, pode ser verbo também, flácido, todas essas palavras são acentuadas. E quando eu te perguntar por que lâmpada tem acento, você deve me responder: lâmpada tem acento porque é uma proparoxítona, e toda proparoxítona é acentuada. Tranquilo aí. Vamos então agora para as oxítonas. Eu estou indo do mais fácil para o mais difícil. Não estou seguindo a regra de última, penúltima, não. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos para as oxítonas. Então, aprendemos no slide anterior que todas as proparoxítonas são acentuadas. As palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica. Agora eu quero que você pense nas palavras que têm a última sílaba tônica. As oxítonas. Só são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e EN. E os seus plurais? Eu posso pensar AS, ES, OS e NS. Por exemplo, Pará tem acento. Quando eu vou cantar Pará, Pará, Vatapá. Perceba que a sílaba em que mais demoro é o Rá do Pará e o Pá do Vatapá. Significa dizer que são oxítonas. E por que Pará tem acento? Resposta: Pará tem acento porque é uma oxítona terminada em A. Eu posso dizer ali sobre o verbo estás. Por que estás tem acento? Porque é uma oxítona terminada em AS. Não é que são plural, não, plural não. Mas AS. Terminou em AS, vai ter acento. Por que você tem acento? Oxítona terminada em E. Por que jacarés tem acento? Oxítona terminada em ES. Por que avô tem acento? Ou avó? Porque é uma oxítona terminada em O. Né? Paletós, por que tem acento? Porque é uma oxítona terminada em OS. Alguém, porque é uma oxítona terminada em EN. Armazéns, oxítona terminada em NS. Então, é pensar na regrinha. Toda proparoxítona é acentuada. Já matei aí. Agora, as oxítonas só são acentuadas aquelas terminadas em A, E, O e EN. E colocando S também, né? Tipo como se fosse um plural aí. Eu aí já finalizo a regra das proparoxítonas e a regra das oxítonas. Só que a maior parte das palavras da língua portuguesa é formada de palavras paroxítonas. Sendo assim, a regra das paroxítonas é maior do que a das outras. Mas vamos lá para as paroxítonas sem medo. Então, como eu falei para vocês, a maior parte das palavras no português é de palavras paroxítonas. Meu nome, Rodrigo, parede, livro, a maior parte das palavras, né? De modo geral. Talvez seu nome seja uma palavra paroxítona. Pense comigo na regra das oxítonas. A regra das oxítonas é a seguinte: só são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e EN.
Pensando nas vogais, quais vogais não apareceram nas oxítonas? I e U. Elas aparecem agora na regra das paroxítonas. Lembrando, paroxítona é aquela palavra que tem a penúltima sílaba tônica. Então, só são acentuadas as paroxítonas terminadas em I, U, L, N, R e X. Por enquanto, 6 letras, 2 vogais e 4 consoantes. Sendo que as vogais, o I e o U, se tiver com S atrás, também não tem problema nenhum. Leva acento. A palavra tax tem acento, porque é uma paroxítona terminada em I. E se fosse o plural também, tax, com S no final, também levaria acento. E a regra seria, porque é uma paroxítona terminada em IS. Funciona da mesma forma. Júri, por que júri tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em I. Se eu fosse cantar a palavra júri, né? Júri. Perceba que eu demorei mais no ju, sendo então uma paroxítona terminada em I. A mesma coisa acontece com U, né? Então, quando eu pego uma palavra, pode ser o S também, como ônus, bônus. Por que bônus tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em US. Ônus também, paroxítona terminada em US. As consoantes também. L, N, R, X. Por que incrível tem acento? Aí você tem que me responder. Porque é uma paroxítona terminada em L. Por que Éden tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em N. Tudo tem explicação, gente. Não é assim, não sei, tem porque tem. Não, não. Você sabe. As regras estão aqui. Porque é uma paroxítona terminada em N. Por que revólver tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em R. Tá bom? E por que xerox tem acento? Né? Porque é uma paroxítona terminada em X. Por que tórax tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em X. Sendo assim, a gente tem aqui metade das regras das paroxítonas. Só metade. Tem mais coisa, Rodrigo? Sim, tem mais coisa. Só que eu vou te dar uma dica, porque talvez você ficou se perguntando o que tem a ver esse passarinho aí nessa aula de acentuação e na regra das proparoxítonas. Perdão, na regra das paroxítonas. Eu vou explicar para vocês. Esse passarinho se chama roxinol. Não sei se vocês já viram um roxinol. E roxinol se escreve assim, como você está vendo ali, roxinol. Esse passarinho vai ser um memorizador para a gente. A gente vai pensar no passarinho e vai memorizar metade das regras das paroxítonas. Então, por exemplo, você escreve, quando você quiser lembrar, a palavra roxinol e risca o O, tira o O, corta os dois Os e vai ficar R-U-X-I-N-L. E aí você vai pensar comigo. Toda paroxítona terminada em roxinol vai levar acento. Lembrando, roxinol sem o O. Toda paroxítona terminada em R-U-X-I-N-L vão levar acento. E gostaram? Legal, né? Que dá para memorizar. Então, vejam só. Aqui tem metade. A outra metade eu preciso mostrar para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Paroxítona terminada em roxinol leva acento. Paroxítona terminada em também leva acento. Como na palavra álbum. Se você separar álbum, terminou em um M, leva acento. O plural também, o NS, álbuns, também leva acento. Raras são as palavras terminadas em ON, como nêutron, como próton. E mesmo se for no plural, prótons também vai levar acento. E mais raras ainda são as palavras terminadas em PS. Eu só conheço bíceps, tríceps e quadríceps. Terminou em PS e é paroxítona, leva acento. Perceba que a separação não pode ser tríceps. Não pode, porque o PS não tem vogal. E só tem sílaba com vogal. Outra coisa. Paroxítona terminada em an e em ão também leva acento. E os plurais também. Tipo imã. Aí você me diz, Rodrigo, imã tem 2 acentos. Tem um acento do I e do A. Aí lembra que eu te falei que o A, que o tio é apenas um acento nasal. Ele indica para você não falar imã, mas falar imã.
É só para você jogar o A para o nariz, mas não é acento tônico. Então, imã é uma paroxítona. Órfã, quando você vai cantar, né? Órfã, você demorou mais no O ali, tá? OR. E por último, ditongo crescente. Aí você tem que lembrar da aula anterior, porque ditongo crescente é semivogal mais vogal. Quando você pega a palavra água ali, por exemplo, você separa água. Aqui você percebe que você tem a semivogal, que é o U, e o A, que é a vogal. Assim, não é por ser terminada em A. Água tem acento não é porque é uma paroxítona terminada em A, mas porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. A mesma coisa acontece com ardo. Lembra que eu disse a vocês que paroxítona terminada em O não leva acento? Em roxinol, por exemplo, a gente corta o O. E ardo é uma paroxítona e termina em O. E como é que tem acento? Mas não é que termina em O. Ela termina em ditongo crescente. E é por isso que ela vai levar acento. Daí, a gente fecha as regras básicas de acentuação gráfica. Tem ainda, eu diria, 3 ou 4 regras de exceção que eu posso trabalhar com vocês, que eu vou trabalhar com vocês na próxima aula. Mas aí vocês têm 90% das regras de acentuação na língua portuguesa. Vamos revisar? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Só são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e EM. E os seus plurais também aí, botando S. São acentuadas as paroxítonas terminadas em roxinol. R, L, X, N, U e I. E aqui também nós estamos vendo que são acentuadas as paroxítonas terminadas em uns, ons, ps, ans e ãos e ditongo crescente. Você pensou em alguma forma de memorizar essa segunda parte? Se pensou, compartilha com a gente na quarta-feira para saber como é. Tem gente, eu já tive alunos que pensaram numa frase inteira para memorizar tudo, né? Ao invés de roxinol, por exemplo, alguém dizia ali no chão. Era uma outra possibilidade. Se você pensou em alguma, na quarta você compartilha com a gente. Beleza? Bora exercitar agora. Então vamos lá, exercitar. Assinar o vocábulo acentuado graficamente por imposição de regras diferentes, de regra diferente das demais. Então veja, entendendo o enunciado melhor, ele quer que você assinale a alternativa que possui uma palavra que ela é acentuada por uma regra que é diferente das outras. Significa dizer, então, que das 5 alternativas, 4 palavras aí foram acentuadas pela mesma regra, mas uma foi acentuada por outra regra. Perceba, quando analisamos a palavra inúmeros, nós sabemos que inúmeros é uma proparoxítona, é a antepenúltima. ROS é a última, ME é a penúltima e NU é a antepenúltima. Então, inúmeros foi acentuado porque é uma proparoxítona, ok? Vamos lá. Letra B, cédula. Também, olha lá, cédula acentuado porque é uma proparoxítona. Calmíssimas também foi acentuado na letra D por ser uma proparoxítona. Da mesma forma, cálculo na letra E, também por uma proparoxítona. Mas na letra C, a palavra história foi acentuada por outra regra. Foi acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Espero que vocês tenham compreendido ali a paroxítona terminada em ditongo. Beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Bora para a próxima. Quem quiser também pode parar o vídeo, tentar resolver a questão e depois solta o vídeo. Vai ficar melhor para resolver, né? Então, vamos lá, vou começar. Se tirarmos o acento das palavras abaixo, qual delas dará origem a outra palavra? Se a gente tirar o acento, qual dessas palavras aí vai se transformar em outra? Vamos lá. Letra A. Mário, se eu tirar acento, fica Mario. Não vira nada, nenhuma palavra. Perdão, que eu conheça. Contraditório, se eu tirar o acento, fica contraditório. Também não. Ingênua, ingenua.
também nada. Raízes, raízes, também não vira nada. Agora, se eu tirar o acento da palavra anúncio, vira anuncio, que é a primeira pessoa do presente do indicativo, primeira pessoa do singular, do verbo anunciar, eu anuncio. Então, a resposta correta é a letra E. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Podem voltar à música aí de Chico, inclusive, para descobrir outras palavras, para ir percebendo por que tal palavra aqui tem acento, por que não tem. Por exemplo, por que tijolo não tem acento, né? Por que mulher não tem acento? Então, a gente vai aprendendo ali, devagarinho, palavra por palavra, né? Mulher, lembrando, é uma oxítona, e tijolo, lembrando, é uma paroxítona, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, abraço e até a próxima aula e até também a orientação da quarta-feira, tá bom? Um abraço!